Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos e a todos nós envolva em sua paz. Sejam bem-vindos. Vamos começar, né? 8 horas já, 20 horas para nós aqui agora, né? Mas quem estiver assistindo na madrugada, boa madrugada. Quem estiver de manhã, boa manhã. Quem estiver de tarde, boa tarde. E receba o nosso abraço, tá? Vamos começar? Vamos fazer uma prece, né, pessoal? Convidando a todos para nos acompanharem. Mentalizando Jesus, mentalizando um ambiente iluminado, um ambiente tranquilo, um ambiente junto à natureza, repleto de flores, de cores, de luzes, de perfume no ar, repleto de paz, onde nós nos sintamos leves, tranquilos, serenos, onde possamos relaxar o corpo e a alma e respirarmos com tranquilidade, absorvendo as forças do alto e absorvendo as forças da natureza, as energias vitais que emanam de tudo que está ao nosso redor e que vai sendo absorvida pelo nosso corpo, pelo nosso perispírito e pela nossa alma, em forma de estímulos positivos para o nosso bem-estar, para a lucidez dos nossos pensamentos, para a tranquilidade dos nossos sentimentos e emoções. E nós só podemos te agradecer, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia, pela oportunidade que tivemos ao longo deste dia de aprendermos, de melhorarmos, de avançarmos um pouquinho mais. E também agora, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de estudarmos mais uma vez, num clima de paz, num clima de camaradagem, num clima de fraternidade, num clima de harmonia, em que nós todos nos unamos no único propósito de nos entreajudarmos mutuamente, de nos fortalecermos reciprocamente, para podermos avançar com mais segurança, apoiando-nos uns aos outros. Que a luz do teu amor permaneça conosco e envolva todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco. Envolvendo todos os nomes que estão na área de texto sendo colocados e todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, constituindo motivos de preocupação, de intercessão. Que a tua luz ilumine a todos, Senhor, sem exceção. Obrigado por tudo e ajuda-nos a estudar, ajuda-nos a compreender e principalmente a aplicarmos tudo que aqui iremos analisar. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando novamente aqui, né? De Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda até sexta-feira, só que nós fazemos os horários aqui, vamos colocar, né? Então nós fazemos de segunda-feira o Livro dos Espíritos, às 20 horas, de terça-feira os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas também. De quarta-feira o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. Sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas também. Tá? Então hoje, como é terça-feira, nós temos o livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nosso 40º dia de estudo, né? E nós estamos iniciando hoje capítulo 26, Ouvindo Servidores.
tá? Nós estamos num momento aqui em que eles acabaram, né, o serviço das preces, né? Nós analisamos nas últimas semanas o trabalho que eles fizeram de preces, naqueles pavilhões, né? Naquele pavilhão enorme lá, quase 2.000 pessoas dormindo, né? Então eles fizeram um trabalho de alimentação, de passe, água fluidificada, né? Prece, sopro, e aí alguns acabaram se levantando, mesmo que em estado de alienação, mas iriam ser recebidos ali em algum ponto dentro ali, porque eles estão dentro das fortificações, né, do posto de socorro, então não haveria problema, porque eles iriam ser socorridos, tá? E aí depois finalizaram as orações, então nós vamos pegar a partir daí, né, do término dessas preces que eles fizeram, né? Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia, né? No plano espiritual, existe sim a hierarquia, que é baseada nos aspectos intelecto-morais, né? Então as pessoas vão conquistando posições, elas vão conquistando responsabilidades e posições de liderança conforme o avanço intelecto-moral delas, né? E de forma justa, né? Então, à medida que as pessoas vão progredindo intelectualmente e moralmente, ou seja, vão adquirindo conhecimento e aprendendo cada vez mais a usar o conhecimento de uma forma boa, amorosa, justa, elevada, coerente, então vai galgando cada vez mais responsabilidades, né? Logicamente que com conhecimentos técnicos específicos conforme as funções que as pessoas vão tendo, né? Dentro das organizações, né, pessoal? Mas há hierarquia, né? Há um respeito natural às noções de hierarquia, embora o ambiente de camaradagem, né? O ambiente de fraternidade, né? Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador, né? Do mesmo jeito que eles, né, os homens, eles estavam ali conversando animadamente, o Alfredo, o Aniceto, né, o André Luiz, o Vicente e provavelmente outros ali, né? A Ismália, esposa do Alfredo, também recebia numerosas servidoras, né, que queriam estar com ela ali, conversar com ela, né? Em atitude verdadeiramente maternal. Quer dizer, ela parecia uma mãe para as mulheres, para as demais mulheres, dada a condição evolutiva dela. Porque é assim, né? Dada a condição intelecto-moral, o avanço espiritual, o espírito vai sendo cada vez mais a imagem de um pai, de uma mãe, para aqueles que são evolutivamente mais necessitados, né? Aí ele até destaca aqui, né? Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador, né? Quer dizer, então assim, ela parecia a mãe daquelas mulheres, o jeito como ela tratava as demais mulheres ali, embora ela parecesse muito mais jovem do que algumas delas, né? Que ali estavam envelhecidas, tal. Ok, vamos lá, né? Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também com imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação,
né? O trato dele com os trabalhadores, né? Com aqueles que estavam necessitados e também com os servidores que estavam ali, sempre procurando, né? Então ele estava ali bem-humorado, né? Sem demonstrar impaciência ou irritação, né? Sempre disposto a ajudar, né? Numa condição dessa aqui, né? E sempre cercado de necessidades, não há como ser diferente, né? Não há como ele não agir como um pai, um verdadeiro pai ali cuidando, né? Do contato dele, ajudando a todos que estão ali necessitando, né? Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa em energia e amizade, organização e entendimento atraía-me com força. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Todos que estão chegando aí. Sempre tem gente nova chegando, tá? Receba o nosso abraço. E de todas as pessoas que participam sempre com a gente aqui. É um estudo interativo, todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar, tá? E aí a gente vai interagindo com vocês aí na área de texto, na medida que você faça necessário, tá bom? Então, você vê a atitude dele, né? O André ali se sentia muito bem ali com a atitude do Alfredo, né? Com o ambiente criado ali pelo Alfredo e os demais trabalhadores, né? A atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa em energia e amizade, organização e entendimento, né? Atraía-me com força, né? Então você vê o equilíbrio ali do Alfredo, né? Expressando energia e amizade, organização e entendimento, né? Porque numa organização assim há que se ter energia equilibrada, né? Energia canalizada de uma forma produtiva, né? E amizade, entendimento, né? Muito importante. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Então, assim, o André Luiz pediu permissão para o Aniceto para ouvir a conversa lá do Alfredo com os colaboradores. Não eram conversas privadas, não eram conversas que estavam escondidas ali. O Alfredo estava conversando com os colaboradores que às vezes o procuravam pedindo alguma coisa, perguntando alguma coisa, né? Mas nada secreto, assim, né? Então o André Luiz se aproximou para ouvir, né? Para entender ali o que eles falavam com o Alfredo, né? Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. Vou pegar minha aguinha aqui. E o senhor recebeu as notícias? Esse é um dos trabalhadores, tá? Não é alguém que está alienado, não é alguém que acabou de acordar, não, é alguém que já está trabalhando, tá? Então não é daquelas conversas que o Alfredo precisava usar de muito tato psicológico para entrar na história da pessoa e conversar conforme aquilo que ela estava falando, às vezes do século passado, né, com a mente voltada lá para o século passado, fazendo pedidos muitas vezes até insensatos, né, que o Alfredo recebia com todo carinho, toda a paciência. Aqui não era o caso, aqui, né, era uma pessoa lúcida já, né, trabalhando, né, já num clima de maior lucidez, né. E o senhor recebeu as notícias? Esse velhinho, né, se aproximou do Alfredo e perguntou. Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos.
Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Né? Estão vendo, né? O Alfredo dando notícias, dando informes para o Alonso, para esse velhinho, a respeito do ambiente de casa, como é que está, né? Porque certamente ele não está tendo contato com a família, né? Por razões que nós vamos entender daqui a pouco. Mas ele pediu informações e o Alfredo vai dando informações para ele a respeito de como é que está a situação na casa dele, né? Então a esposa continua muitíssimo acabrunhada, né? Triste, né? Provavelmente com a ausência dele e tal. E os filhos também ansiosos, né? Também estão meio inquietos aí pela ausência dele, né? O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa medida a extensão dos obstáculos, né? Porque é a falta, né? É a falta que as pessoas sentem umas das outras, né? Quem parte, quem vê alguém partir, fica aqui com a saudade. Quem parte e se vê na distância dos familiares no plano espiritual, né? Também sente saudade. Todos nós já vivemos e teremos que lidar com isso inúmeras vezes ainda, né? Então, teremos que aprender a lidar com isso de uma forma boa, né? De uma forma saudável, né? Você, porém, Alonso, continuou Alfredo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família, né? Então você vê o entendimento, né? O Alfredo está tentando ajudar com o entendimento possível aí para o caso. E qual que é o entendimento? O entendimento, Alonso, não fique angustiado, não fique se deixando angustiar. Você está trabalhando pelo futuro da família. Ou seja, você não abandonou a família, você não está alheio à família, você está trabalhando pelo futuro deles. Como que é isso? Como que é isso, né? O Alonso, ele se equilibrando, ele aprendendo, ele se adaptando, tendo trabalho, tendo conhecimento, tendo equilíbrio, né? Tendo créditos, méritos, né? O salário dele, do trabalho dele na prática do bem no plano espiritual, angaria recursos para acomodar a família dele, para ajudar a família dele. Seja providenciando recursos enquanto eles estão encarnados, seja providenciando futuramente recursos até para quando eles vierem a desencarnar. Que pode demorar décadas, né? Mas ele está trabalhando para isso, né? Então, o que é muito importante, né? Por isso que o entendimento ele é tão importante. Porque o entendimento ele vai ajudando a direcionar o sentimento. Até ontem a gente falava, né, a importância do conhecimento e da moral. A moral, ela tende a ir acompanhando, ela vai em seguida ao conhecimento, né? É porque a gente primeiro vai aprendendo, aí depois a gente vai aprendendo a fazer da melhor forma, a escolher os melhores caminhos, né? A gente vai se aperfeiçoando moralmente, né? E vai equilibrando o nosso sentimento. Né? Então, pensamento e sentimento, eles precisam estar bem coordenados. Se a gente é todo sentimento sem discernimento, o nosso sentimento se desvia, porque ele perde o rumo, né? O nosso discernimento que vai dando o rumo para os sentimentos. E se a gente é só pensamento, sem a luz do sentimento, a gente fica insensível, a gente fica frio, a gente fica duro, né? Então precisa dessas duas
desses dois elementos aí para que haja o equilíbrio que nós precisamos, né? Tá? Mas é muito importante o discernimento, né? O modo de entender, de enxergar, né? De enxergar as coisas para que o nosso sentimento se tranquilize. Por isso que o Alfredo está trabalhando com ele. Fala, Alonso, não se angustie, você está trabalhando pelo futuro da sua família, né? Você está amando eles, você está ajudando eles, né? Através da preparação de circunstâncias futuras que vão gerar inúmeros benefícios para eles, né? Certo, pessoal? Manuel colocou aqui, né? A compreensão alivia o sentimento da dor e leva a esperança no futuro, né? Verdade, Manuel. É isso mesmo. Tá? Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Né? Então, na Terra, na qualidade de pais e mães, né, responsáveis, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Verdade, né? Estamos próximos, né? Na medida do possível, podemos ajudar financeiramente, podemos ajudar com conhecimentos específicos, com orientações, com apoio, né? De várias formas, né? Mas no plano espiritual podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Por que com maior segurança? Porque com mais discernimento. Na Terra, embora estejamos mais próximos, né, dos nossos parentes, quando há essa possibilidade, nem sempre nós temos o discernimento necessário para ajudar com segurança. Nem sempre, a gente não estava conversando ontem nas perguntas lá. Pode acontecer da gente achar que está fazendo bem e está fazendo mal? Pode. Né? A gente se equivoca. A gente, às vezes, por falta de discernimento, por falta de entendimento, né? Até de uma visão espiritual da vida, a gente acha que dar tudo materialmente, dar todas as facilidades é fazer tudo o que a gente pode fazer. E muitas vezes o aspecto moral, religioso, o aspecto de fé, né, de caridade, fica em último plano e as questões materiais estão no primeiro plano. Às vezes a gente acha que ajudar os filhos é fazer isso, é dar tudo para eles materialmente e esquece de dar o mais importante, que é a base interior para bem viver da vida material, né? É lógico que as questões materiais são importantes, né? Mas construir para o espírito imortal é essencial, né? É extremamente importante, né? Então, no plano espiritual, eles têm uma visão, nós temos, enquanto pais e mães, nós temos uma visão mais lúcida, né? Nós temos uma visão mais lúcida dos problemas, né? Nós temos uma visão mais clara dos problemas e também das soluções, né? Dos problemas e das soluções. É que nem a história da mulher lá, da mãe, né? Que foi para o plano, que tinha 2 filhos. O Humberto de Campos, no Irmão X, né, que conta uma das histórias que ele conta, né, através do Chico Xavier. A mulher tinha 2 filhos, um tinha muita saúde e o outro era muito doente. E aí ela, muito preocupada com o filho doente, ela foi para o plano espiritual durante a noite e foi pedir um benefício do filho doente, né, e estava conversando com o espírito amigo, né? Pedindo providências para ajudá-lo e tal, né? Para o filho doente, né? Aí ela começou a conversar com o espírito amigo e ele começou a questionar ela, né?
Escuta, e como é que é? Você só tem 2 filhos, né? Ah, eu tenho 2 filhos. Então. E quem que tem mais fé? Ah, e é o doente. O doente tem uma fé, porque depois que desenvolveu a doença, ele se apegou demais a Deus, ele ora com frequência e tal. E o outro? Ah, o outro não tem tempo para essas coisas. Ah, o outro é só festa, é só, né? Porque tem muita saúde e tal, e não tem tempo para religião, não tem tempo para fé, para oração, sabe o quê, né? Aí, tudo que ele foi perguntando, o filho doente estava melhor do que o outro, né? Aí, no final das contas, o Espírito falou assim: minha irmã, volta para a Terra e reconsidera o teu amor de mãe, porque a bem da verdade, o doente grave é o outro, não é o que está acamado. O doente grave é o outro, não é o que está acamado. Entendeu? Porque o que estava acamado estava cultivando a fé, a amizade, pediu perdão para várias pessoas que tinha prejudicado ou que tinha magoado, tal. Tudo que o Espírito perguntava, o que estava doente estava melhor. O outro não tinha tempo, o outro não se preocupava com isso, o outro, entendeu? Então, volta para lá, volta para a Terra e reconsidera o teu amor de mãe. Porque a bem da verdade, o doente grave é o outro, não é o que está doente, o que está acamado, né? Entendeu? Então aqui é fácil a gente, por falta de discernimento, porque às vezes a pessoa está doente, a pessoa está acamada, mas ela está com problema físico, ela está com problema de dor, de mal-estar, de alguma doença, mas espiritualmente ela está muito bem. Aliás, ficou melhor até depois que ficou doente. Aí começou a melhorar, começou a tratar os outros melhor, começou a se acomodar um pouco mais, né? Antes estava muito inquieto, muito agitado, agora está mais tranquilo, tá? Tá lendo agora, não tinha tempo para ler, agora está lendo, né? Uns livrinhos espírita, tá refletindo, né? Então, assim, precisa a gente repensar, né? Precisa a gente analisar o que é o essencial. Às vezes a doença está vindo justamente para nos ajustar espiritualmente, né? E muita gente que está saudável do corpo, às vezes espiritualmente está bem doente. Comportamentalmente, psicologicamente, intimamente não está bem. Embora está esbanjando saúde, esbanjando a energia, a vitalidade, né? Entendeu? Então a gente tem que discernir, né? Certo? Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos, né? No plano espiritual a gente tem mais lucidez, uma visão mais profunda, mais lúcida, mais real, né? E aí a gente pode mobilizar recursos, a gente pode buscar recursos para a família, pensando no crescimento, desenvolvimento do espírito imortal e não das facilidades, né? Os espíritos eles não pedem facilidades, eles pedem recursos para o crescimento espiritual. É diferente. Entendeu? A gente quer facilidades, os espíritos querem, eles nos dão recursos para nos desenvolvermos de fato, que nem sempre é facilidade, né? O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta, né? Então, o sentimentalismo que ele está dizendo, que o André Luiz está dizendo aqui, acho que nem é o André Luiz, né? Aqui é o
Deixa eu ver, deve ser o... É o Alfredo, né? É o Alfredo que está falando pro Alonso, tá? Eu tinha até esquecido já. É o Alfredo que está conversando com o velhinho lá, que, né? Que está com saudade da família dele. E o Alfredo está conversando e explicando coisas para ele, né? Então, ele dizia que o sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Alexandre, o sentimentalismo, o que que é? É, por exemplo, aquela mãe que eu acabei de falar, que estava lá aflita pelo filho doente, pelo, né, que o coitadinho está sofrendo, tá? Só que ela não está percebendo que o outro é que é o doente grave. Então ela está gastando muito sentimento dela ali com o que parece estar com problema e aquele está muito bem. O doente grave é o outro, né? Então, se ela não tem um discernimento lúcido, ela acaba caindo num sentimentalismo que os espíritos tentam corrigir através da lucidez, da reflexão. O sentimentalismo seria os excessos do sentimento de uma forma equivocada. Entendeu? Seria basicamente isso, né? Seria o desvio do sentimento pelos equívocos que a gente cai, né? Certo. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. Veja bem, esse velhinho, nós não sabemos a história dele. Mas todos que estão ali no posto foram parar ali nessa região. Certamente foi atendido ali por perto. Se estava dormindo ou não, se despertou alienado e agora está melhor, nós não sabemos. Mas olha o cuidado do Alfredo. É preciso que você tome muito cuidado em não desorganizar a mente. Nós não sabemos, pode ser que ele estivesse muito pior. Provavelmente ele estava muito pior. Quer dizer, ele já fez um trabalho, um tratamento, ele já fez um trabalho de reorganização interior. Né? Você vê o cuidado do Alfredo, né? A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, a vontade divina não é louvável nem útil. Então vamos lá. A saudade que fere, impedindo-nos de atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Essa aqui é uma frase muito importante, porque os espíritos eles soltam esses conceitos que são verdadeiras pérolas que vêm do alto, com uma visão muito lúcida, grandes ensinamentos, uma visão sobre os nossos problemas humanos que muitas vezes nós não temos aqui essa visão, né? Mas eles vêm com o equilíbrio deles. Muitas vezes a gente não gosta. A gente fica até ofendido, o ser humano, às vezes certos conceitos que os espíritos falam, as pessoas encarnadas ficam até ofendidas, porque estão muito fora, às vezes, daquilo que precisavam. Então elas se chocam, às vezes, né? A saudade que fere e está nos impedindo de atender à vontade divina, ou seja, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar bem, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter saúde, eu preciso cumprir com os meus deveres, mas eu fico preso à saudade que fere. Não é louvável nem útil. Entendeu? Fico preso lá, agarrado aos pertences da pessoa, agarrado às lembranças, não consigo me desvincular, e aí eu não consigo atender à vontade divina. A vontade divina junto à família, junto aos que ficaram, junto ao trabalho, para que seja possível ganhar a vida, junto aos cuidados do corpo, da saúde. Ok, pessoal? Faz sentido para vocês?
Então não é louvável nem útil, não faz bem para a gente. É um desgaste sem necessidade, é uma tristeza cultivada, uma angústia cultivada, que não vai alterar nada, né? Não vai alterar a situação. Não vai trazer de volta a pessoa, nem vai mudar o... Só vai piorar, na verdade, né? Só vai piorar. Aí ele continua dizendo, é enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Olha só, é enfermidade do coração. Coração pensando em termos de sentimento, né? Em termos de onde é que a gente fica preso ali, fixado, atrelando o nosso sentimento a situações que não precisava ser assim. Não é desamor. Nós deixarmos de ficar o tempo todo pensando na pessoa, não é não amar a pessoa. Tá? A gente continua amando a pessoa e a pessoa continua nos amando. Mas nós precisamos também nos amar. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos cuidar da nossa família que ficou. Precisamos cuidar da nossa família universal que está aqui pedindo também a nossa ajuda. Filhos e filhas, né? Pais e mães que estão aí precisando de ajuda, né? Entendeu? E se a gente deixar que essa enfermidade se estabeleça, nós nos precipitamos em abismos insondáveis do pensamento e do sentimento, né? Certo? Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Né? O velhinho, né? Reconheço que o que o senhor está falando é verdade, né? Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental. Venho melhorando minha vida mental. Nos deveres novos que me concedeu. E, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Ou seja, alguém também, né? Logicamente, é alguém que está em tratamento. O próprio Alfredo está em tratamento ali, todos estão em tratamento, né? Todos estão tentando se refazer do passado, né? Inclusive o Alonso aí, né? E com o trabalho ele está se sentindo renovado, porque o trabalho ele nos renova mesmo, né? Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. Né? Eu sei que a sua palavra não me advertiria sem razão. Você vê a confiança que ele tem no Alfredo, porque ele sabe que o Alfredo tem um entendimento, tem uma visão dos problemas humanos ali, que todos estão melhorando ali com a ajuda do Alfredo, que é o administrador do posto de socorro. Né? Então todos estão sendo beneficiados com o modo de agir ali do Alfredo. Né? Ele que é o eixo central ali do posto, né? Então sei que a sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. Né? Então vamos ver o que o Alfredo vai falar aqui, né? Aí o Alonso continua. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos da família. Né? Na hora que ele vai fazer a prece, ele sente os pensamentos da família que chegam até ele. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Por isso que não é fácil, né? Por isso que é preciso a gente se fortalecer, porque mesmo com a distância, né? A comunicação é pensamento a pensamento. Então, mesmo o Alonso estando trabalhando, fazendo prece e tal, ele é acometido, ele percebe os pensamentos dos familiares.
E certamente são pensamentos ainda desorganizados, né? Que acabam chegando até ele e, e dificultando para ele o equilíbrio, né? Então, esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a Terra. Sendo que para quem está se fortalecendo, se voltar muito para a Terra, não é muito bom. Não é muito terapêutico, não é muito desejável. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar, se fortalecer no plano espiritual. Até que a gente tenha condição de se vincular à Terra para ajudar, sem se abater. Então não é para qualquer um, né? Muitos sofrem com os pensamentos vindos da Terra, dos familiares, aflitos, tristes, deprimidos, angustiados, né? Certo, pessoal? Tá, então, ok, faz sentido para vocês? Então, ficar mantendo na Terra, seja no plano espiritual, ficar mantendo a lembrança angustiosa, triste, né, ansiosa, inquieta em torno de quem foi ou de quem ficou, não ajuda. Efetivamente não ajuda, pessoal. Tá? Às vezes, olha só, o depoimento do velhinho aqui, né? Olha só. Às vezes consigo repousar um pouco. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Coitado, né? Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Você vê, né? Ele sabe, né, que eles estão chamando por ele, ele sente isso. E isso perturba ele de algum modo, faz com que ele não consiga descansar como ele precisaria. Né? Alexandre, mas a família está precisando, por isso que eles estão pedindo. Né? Mas a família, ela foi chamada a se reorganizar agora sem a presença dele. Só que as dependências emocionais, as transferências de responsabilidade, né? Muitas vezes a gente coloca excessiva responsabilidade sobre os ombros de alguém e de repente esse alguém não está mais ali. É o modo que a vida tem de trazer as responsabilidades para nós também, para que a gente assuma também, a gente consiga se reorganizar, né? E não ficar jogando tudo em cima, todas as expectativas e todas as realizações em cima de alguém, que às vezes passa a vida inteira trazendo para si essas responsabilidades, às vezes até de uma forma maior do que deveria, né? Mas a gente entende, né? Só que quem fica também tem as suas lições a aprender, também tem os seus trabalhos a realizar, também tem a sua melhora a ser feita, né? Ok, pessoal? Então, é um aprendizado para o Alonso agora na vida espiritual e um aprendizado para a família que ficou. Deus não faz nada sem motivo. Deus não faz nada só para a gente sofrer, para a gente ficar sofrendo. Deus faz, a vida faz conosco para que a gente aprenda e cresça e evolua. Né? Certo, pessoal? Aí, continuando, né? A Vilma colocou, esse estudo hoje está sendo muito benéfico e esclarecedor para mim. Que bom, Vilma, fico muito feliz, viu? É o que a gente espera e atender, né, ao que há de necessidade mesmo, né? Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário. Ali, você vê? Ele falou, não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário. É aquilo que o Alfredo falou, ó, quando
a saudade que fere começa a impedir a realização da vontade divina, é porque nós estamos nos desorganizando, nós estamos nos desestruturando, nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Então, não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. Ele tinha ciência disso. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Então ele acha que visitando a esposa e os filhos, ele vai acalmar a situação. Na cabeça dele, pelo que a gente está entendendo, é mais ou menos isso, né? Ele tem passado uma luta grande e percebendo o pensamento da família e ele está atrapalhando o trabalho dele na vida espiritual, ele quer remediar a situação achando que visitando a família vai melhorar, né? Tá? Estou certo de que me perdoará a fraqueza, falou para o Alfredo, né? Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar sem meios de atender, como se faz indispensável, né? Então, qualquer um de nós, né, na mesma situação, talvez estivéssemos assim, né? E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Então ele queria voltar à família, visitar sua família e pedir para eles calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles, que é o que a gente fala sempre aqui, né? A importância de quem fica, né? Lembrar de uma forma melhor, né? Quando for orar, mandar boas vibrações, mas evitando irradiar apelos para que a pessoa volte, para que a pessoa permaneça junto com a família, né? Manifestações de saudade assim, de angústia, de tristeza, de uma forma mais contundente, assim, é muito ruim para quem vai, né? Então, ele queria pedir calma para a família, né? Coragem e tal. Ele queria pedir ajuda para a família, só que provavelmente a família não está com condição de ajudar, né? Provavelmente, né? Vamos ver o que o Alfredo vai falar aqui. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Né? Que ele queria de alguma forma, né, atrair a família lá para uma casa espírita, para poder falar brevemente ali para a esposa e para os filhos, né? Coisa que acontece muito, né? Só que dependendo do caso a caso, né? Não são todos os casos que é possível fazer isso. Então, os espíritos amigos que analisam conforme a viabilidade de cada caso, né? Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Né? Então, a atitude do Alfredo era de muita compreensão, vontade de ajudar, vontade de atender até os rogos do Alonso, né? Mas aí o Alfredo começou a falar então, né? Não será possível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns, porque eles devem ter muito trânsito ali, né? Para a terra, né? Então, os nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto,
creia que, como amigo, ficaria preocupado com você, pela manutenção de sua paz. Certamente o Alfredo percebe nele ainda uma certa precariedade, vamos dizer assim, uma certa falta de condição ainda de retornar para perto da família, de não estar pronto ainda para isso. Né? O André Luiz, ele precisou de pelo menos, foi mais de um ano aí que ele precisou, depois de 8 anos no umbral, né? Ele, lá em nosso lar foi em torno de um ano aí que ele precisou, se eu não me engano, né? Para voltar a ver a família, né? Então o Alfredo falou, olha, eu como amigo seu, não seria difícil providenciar, mas como amigo eu ficaria preocupado, né? Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Não, certamente ele acha que o Alonso ainda demonstra precisar de fortalecimento, né? Provavelmente ele vê no Alonso ainda uma instabilidade ali, uma fragilidade que não é legal para esses casos, que seria muito perigoso, tá? Vocês vão entender já, né? Então é preciso, enquanto a gente não cria condição, é preciso a gente se conformar com os desígnios de Deus, né? E depois, com o tempo, a gente vai tendo as oportunidades que precisa, né? Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Deus não dá ponto sem nó, né? Então, quando acontecem essas separações, são momentos importantes para a reestruturação de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de condutas, né? São oportunidades muito importantes de reconstrução, né, dentro de nós, né? Então, maridos e esposas, pais e filhos, né? Netos e avós. Então, ela está sofrendo, mas você também, né? Cada um está tendo o seu aprendizado, né? Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, a solidão, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. E o Alfredo, ele fala de carteirinha, né? Porque, como a gente já viu a história dele, a gente viu que ele não pode nem ter a Ismália junto com ele aí no posto de socorro. A Ismália só pode, de vez em quando, aparecer para fazer uma visita, ajuda nos trabalhos e tal, mas ele não vive com ela no posto de socorro. Ele não teve essa permissão. Porque ele também, Alfredo, ele está se reestruturando sentimentalmente, devido aos erros que ele cometeu na última encarnação, justamente com a Ismália. Ele não aproveitou bem a oportunidade que ele teve. Então ele está num período que os espíritos amigos determinaram para que ele reequilibrasse os sentimentos dele. Então ele também está nesse processo, né? Certo? Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Pessoal, os espíritos amigos são extremamente lúcidos. Eles são amorosos, são paternais, são justos, são equilibrados. Eu acho magnífico assim, a obra do André Luiz,
pelo contato que a gente tem com o pensamento do alto, com o pensamento dos espíritos amigos, que é muito mais equilibrado do que o nosso pensamento aqui na matéria. Coloca as coisas nos seus devidos lugares. Né? Coloca as coisas nos seus devidos lugares. Né? Então, olha lá, além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, os filhos não são posses nossas, nós não somos donos, eles são, em primeiro lugar, são filhos de Deus. E o mesmo Deus que cuida deles lá é o mesmo Deus que cuida da gente aqui, que cuida do Alonso lá no plano espiritual, está cuidando dos filhos lá também. Ninguém está abandonado, né, ao léu, né? Deus está sempre cuidando da espiritualidade. Não quer dizer que nós não vamos passar por aprendizados que nós precisamos passar. E cada um terá, conforme as suas obras, cada um terá os aprendizados necessários. Entendeu? Então, e cada um, até a falta, ela é estímulo para que nós busquemos a criatividade, nós busquemos a iniciativa, nós busquemos a coragem, o enfrentamento dos problemas, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, e a gente improvise recursos e solicite ajudas e busque afetos. Né? Então, as dificuldades, elas costumam nos fortalecer, se nós soubermos aproveitar. Qual é o grande perigo? É isso aqui que ele falou. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Esse aqui é o maior perigo. É a vontade de retroceder, é a vontade de fugir, é a vontade de não enfrentar os problemas, de não assumir as responsabilidades. E aí a gente cai na tristeza, no desalento, no desequilíbrio, na revolta. Aí é o pior caminho. Mas é a prova de cada um. Nós não vamos poder fazer pelo outro. O outro não vai poder fazer a prova por nós. Entendeu? Então cada um vai ser testado naquilo que precisa ser testado e precisa ser aprimorado. É assim que a ferramenta é moldada, é no calor das dificuldades. Lindalva, aí vem a depressão. Pode ser. Como resultado, como resultante de um negar-se. Né? Se a vida não está, me tirou meu pai, então, quer saber, para mim também, né? Aí eu começo a chutar o pau da barraca, né? Aí também não quero mais nada, então é uma atitude caprichosa, uma atitude, né? Perante a vida, uma atitude de não compreensão das leis divinas, não aceitação, né? Que muita gente cai nisso aí e acaba piorando as situações, entendeu? Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. O Alfredo falando para ele, né? Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? O Alonso não é responsável porque estabeleceu-se a desordem. E nem Deus é o culpado, né? Fala, porque Deus fez isso, Deus é o culpado. Não, Deus não é culpado de nada, né? Deus está nos dando, Deus é perfeito na sua aplicação, né? Dos recursos, da sua lei e tudo mais. Mas cabe a nós o aprendizado, né? Então, se as pessoas se deixam desorganizar, cabe a elas se reorganizarem. Usarem a inteligência. E quando a gente fica assim muito compadecido, assim, mas muito mesmo, assim, de uma forma exagerada, é porque nós estamos subvalorizando o outro. Coisa que os espíritos amigos não fazem.
Eles não ficam subestimando os outros. Ai, mas a família, como é que vai fazer? Os filhos, a esposa. Calma, gente, são filhos de Deus, inteligentes, capazes, têm condição de superar, têm condição de lidar, têm condição de vencer. Então os espíritos não nos subestimam. Eles acreditam realmente em nós. E quando permitem que a gente passe por certas provações, não é para ficar fazendo a gente sofrer, é para servir de estímulo, porque acreditam que a gente, naquelas situações, a gente vai mostrar o melhor que a gente tem. Ok? Mas quando a gente fica assim, muito assim, né? A gente se vitimizando e os outros se compadecendo muito da nossa dor e fica aquela coisa que não ajuda, né? Nem a gente, nem os outros. Então, isso é subestima. Nós estamos nos subestimando, os outros estão nos subestimando. Entendeu? Aí que deve entrar a energia, a coragem, criatividade, segurança. Não, vamos enfrentar, gente. Vamos enfrentar, nós temos condição, vamos usar né, as condições que a gente tem, vamos dar a volta por cima, tá? Vamos usar os recursos que a gente possui. Por quê? Porque nós temos recursos, todos nós temos, tá? Só precisamos de boa vontade para enfrentarmos as dificuldades. Certo? Então o Alfredo falou, o que fazer se não pedir para eles e para nós as bênçãos do Eterno? Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, ajuda os meus filhos, ajuda minha esposa, ajuda os meus pais que ficaram, né? Meus avós, me ajuda também a lidar com essa separação, me ajuda a ajudá-los como me é possível hoje. E eles se ajudarem, para que eles também consigam continuar a vida deles com mais equilíbrio, com mais saúde, com mais fé, né? É o que a gente pode fazer, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos terminar? Não falta muito aqui. Já estamos rapidinho, a gente já acaba, tá? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Então o que o Alfredo está dizendo assim, ó, Alonso, você deu a eles, você já deu o que era razoável a eles. Nós não sabemos da história do Alonso, mas certamente ele proporcionou muitos recursos para a família, né? O Alfredo está dizendo, você já lhes deu o que era razoável. Mas agora você também precisa evoluir. E você precisa se adaptar aqui a essa vida espiritual, até para preparar o caminho para eles, né? Então você ainda vai continuar trabalhando na liderança aí desse grupo, vai ajudar a sua família, só que você precisa fazer primeiro o caminho, entendeu? Você precisa mostrar o caminho para eles. E não tem como fazer isso se você não se equilibrar, né? Tá? Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Quer dizer, como é que você ficaria se você se deixasse arrasar aí pelos sentimentos pelo sentimentalismo doentio, né, que o Alfredo está dizendo aqui? Como é que você ficaria? Né? Tão dedicado é você à família do sangue que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar sem sofrer desastrosamente. Você vê, justamente porque ele era muito dedicado ao antigo lar. Se fosse uma pessoa assim, né, descuidada, uma pessoa que não tivesse se preocupado muito, não iria ter muito problema. Não iria, lógico que iria ter problema, mas seriam outros problemas, né? É que aqui no caso, o Alonso, ele era muito dedicado ao lar. E ele quer continuar fazendo o que ele fazia antes. Só que ele precisa entender que é preciso mudar
Ele pode ser dedicado ao lar, só que de uma outra forma no momento. Não exatamente como era quando ele estava encarnado, né? Certo? A gente já está quase acabando. Há tempos, só tem uma historinha no final aqui que vale a pena também, então fica aí mais um pouquinho que uma historinha interessante aí. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Né? Então, há algum tempo, ele autorizou dois companheiros de trabalho lá a reverem as suas famílias. Né? Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Né? Então você viu o que aconteceu, né? Ele permitiu que 2 trabalhadores fossem visitar a família, chegou lá, eles foram tão violentamente surpreendidos pela situação da família deles, problemas, né? Problemas da família, problemas do sentimento, problemas financeiros, problemas daqui, problema dali, mas que cabe a eles resolverem, né? Cabe a eles resolverem, né? Que eles ficaram tão absortos ali, tão presos à situação, que não conseguiram voltar para os deveres no plano espiritual. Ficaram agarrados ao ninho doméstico, né, que haviam deixado anteriormente. Significa benefício? Não. Significa prejuízo. Prejuízo para eles e prejuízo para a própria família. Tá? Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Você vê que coisa, né? É complicado, né? Por isso que tanta gente não consegue se desligar com facilidade do ambiente doméstico, né? Porque é preciso compreender, é preciso entender que há necessidade. Não é desamor, mas é necessidade de recuperação, né? Da pessoa se recuperar. E para isso é preciso alguma distância, inicialmente, né? Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. Né? Vieram trazer a notícia para ele, voltaram lá para o plano, lá para o posto, né? Sem eles, né? Trazendo essa notícia que o Alfredo não esperava. Né? E francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Pelo jeito aqui eles não tinham voltado ainda, né? Se o Alfredo falar que, para falar a verdade, eu não sei quando é que eles vão conseguir voltar. Porque aí, pessoal, a pessoa quer ela resolver, continuar resolvendo os problemas da família. Entendeu? Aí ela quer resolver lá problemas de obsessores que estão lá rondando a família, só que não tem condição de fazer isso sozinho, ali, sem estrutura. Às vezes se envolve com um monte de coisa que não deveria, né? Tá? Por isso que o prejuízo é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. E isso é uma coisa muito forte, porque os vínculos familiares são muito fortes, as emoções são muito intensas, porque a gente fica décadas com as mesmas pessoas, né? Convive com elas durante um largo período. Então são coisas que mexem muito com a gente. Então esse tipo de retorno,
A família, a pessoa precisa estar forte mesmo, senão não aguenta. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado: desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que os outros colaboradores se aproximavam rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Né? Você vê, ele abriu mão. Aqui a gente acabou, né? Você vê, ele abriu mão, falou: desisto do pedido. O senhor tem razão. O senhor tem toda a razão. Né? Ele percebeu realmente a inconveniência, né? De uma visita assim, quando ele ainda está tão frágil, né? Então, você vê, né, Ailton? Que lindo, né? Não, saiu do papel de vítima, não se viu como vítima, exatamente, né? Ele entendeu. Você vê a humildade real, né? De entender uma negativa ali do Alfredo, né? De entender, de analisar. O Alfredo também foi muito habilidoso, né? Muito amoroso e muito lúcido, né? Para colocar as coisas de uma forma realmente muito clara, né? Mas está aí o aprendizado para a gente, né, pessoal? Aprendizado importante que o André Luiz nos trouxe, sendo porta-voz aí desses espíritos tão queridos, tão amorosos, né? Que a gente precisa tanto dessas informações para a gente enxergar as questões familiares, a relação com a morte, né? A distância, né? A distância física, tudo tem uma razão de ser, né? Então, para a gente passar a enxergar de uma forma mais equilibrada, né? Muito bem, vamos então finalizar. Vamos fazer a nossa prece, pedindo que essa chuva de bênçãos do alto possa nos revigorar, possa nos equilibrar o sistema nervoso, ativando as áreas nobres do nosso centro, do nosso sistema nervoso, ativando áreas nobres do cérebro, equilibrando o funcionamento das glândulas e de todo o cosmo orgânico, melhorando o nosso campo vibratório, acendendo a nossa luz, os nossos chakras, equilibrando o funcionamento de cada um deles e fazendo com que o nosso campo vibratório cresça e se enriqueça de bênçãos, de luzes, de harmonia, para que onde estivermos, Tu, Senhor, possas estar conosco, refletindo-se nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos mais profundos sentimentos. E que os bons espíritos nos auxiliem, Senhor, na nossa caminhada, nos intuindo para o bem e nos orientando no campo inspiracional para que tomemos as melhores decisões. Obrigado por tudo e abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, finalizamos o nosso estudo, tá? Muito agradecidos a todos aí, ao carinho, a amizade, a vibração de vocês, tá? Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem estudo aqui do livro Céu Azul, tá? Da Célia Xavier de Camargo. E então amanhã à noite a gente não tem estudo, só amanhã de manhã, às 9 horas, quem quiser participar, será muito bem-vindo, tá bom? A gente se vê, né, à noite, na quinta-feira, às 20 horas. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.